Oi, que bom estar com você nessa jornada, nessa série de meditações no livro dos Salmos. Estamos hoje no Salmo de número 51, um salmo de Davi e um salmo que ensina muito ao nosso coração. Eu quero trazer para você algumas reflexões aqui. Quero ler os primeiros versículos, do 1 até o 10. Contrição e confissão de Davi, esse é o título desse salmo. Ao regente do coro, salmo de Davi quando o profeta Natã o confrontou, depois de haver ele cometido adultério com Batseba. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença e incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior e no meu coração ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me voltar a ouvir júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E agora eu quero ver o verso 17 com você, que diz o seguinte: o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Que lindo esse salmo, é uma confissão de Davi que está com o coração entristecido por causa do seu erro. O seu pecado foi grave, não foi qualquer coisa. Ele cobiçou a mulher do próximo, Batseba, e além disso, além de ter cometido adultério com ela, ainda mandou que o seu esposo fosse colocado à frente da batalha para ser morto, para que ele pudesse ficar com ela como sua esposa. Quando nós olhamos assim, nós pensamos: que pecado grosseiro, que pecado terrível. E era isso mesmo que consumia o coração de Davi. Porque depois que ele fez tudo isso, levado pelas suas emoções, pela sua paixão carnal, ele tem um confronto com o profeta Natã, que chama a sua atenção e mostra quão grave havia sido o seu pecado e o seu erro diante de Deus. E aqui nesse salmo, então, ele confessa a Deus a situação que encontra a sua alma. E nós podemos aprender aqui pelo menos 3 princípios a respeito dos nossos erros e de como podemos nos livrar deles. O primeiro princípio que eu vejo aqui é o reconhecimento do pecado e o reconhecimento desse pecado diante de um Deus que tem o poder de condenar, de julgar e condenar. Porque o nosso pecado é uma transgressão à lei de Deus, aos princípios eternos estabelecidos por Deus. Nós vemos então aqui uma questão legal, o pecado apresentado como um crime, como uma transgressão à lei. E nós vemos que Davi reconhece que ele transgrediu a lei de Deus, e por isso há uma condenação, há um castigo, há uma punição legal sobre ele. O segundo princípio que nós vemos aqui é o reconhecimento da culpa
é diferente do reconhecimento do pecado, porque ele identificou sim uma transgressão à lei, um pecado que teve uma consequência legal, mas além disso, ele reconhece a sua culpa. E ele percebe que a sua vida de pecado vinha lhe trazendo culpa desde que ele nasceu. Em pecado me concebeu minha mãe. Eu reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. E aí então o sentimento de culpa de Davi perante Deus se torna algo que o move a se humilhar e a confessar as suas falhas. Mas o terceiro princípio que nós podemos encontrar aqui é o princípio de que Deus é o único que pode nos perdoar e purificar dos pecados. Deus é o único a quem podemos recorrer. E quando o salmista pede, ó Deus, perdoa-me, reconheço que sou pecador, que pequei contra ti, lava-me da minha culpa. E ele vem ainda pedindo que Deus crie um coração puro dentro dele, renove o seu espírito. Isso nos dá a entender que o único que pode perdoar é o Senhor Deus. Ele é o único que pode purificar o nosso corpo, a nossa mente, a nossa vida, o nosso espírito de toda transgressão, de todo erro, de toda falha. Mas talvez olhando do ponto de vista humano, nós pensemos, Davi não merecia o perdão. Ele foi muito cruel. Ele foi um homem ganancioso, cobiçoso. Ele foi um homem sem escrúpulo nenhum, sem nenhum sentimento de empatia, de compaixão pelo outro. E é isso mesmo. Agora, muitas vezes nós olhamos para Davi e o julgamos por esse pecado e esquecemos que diante de Deus, qualquer pecado que nós cometemos tem o mesmo peso. Todo pecado para Deus tem o mesmo peso. Às vezes ele pode trazer consequências maiores na sociedade, porque o ser humano julga de forma diferente de Deus. Mas todo pecado, por menor que ele pareça, ele tem a premissa de um julgamento. Ele tem a premissa da culpa. E ele só pode ser perdoado por Deus. O meu convite para você hoje é que nós avaliemos o nosso coração e percebamos quais são as nossas falhas, quais são os erros que temos cometido e às vezes não temos nem confessado. Porque o verso 17 nos diz: o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido, Deus não desprezará. Olhe para dentro de você hoje. Eu estou fazendo esse exercício comigo também. Olhando para a minha história, olhando para o meu dia a dia e pedindo ao Espírito Santo, me revela, Senhor, quais são aqueles pecados ocultos que eu não consigo ainda discernir, mas que estão aqui dentro de mim. E eu preciso confessar para ser perdoada. Vamos orar? Senhor, Tu és um Deus de amor e bondade. Ah, Senhor, a Tua misericórdia se renova todas as manhãs em nosso favor. E eu sei que hoje, nesse dia, Tua misericórdia se renovou mais uma vez para nos alcançar e para não nos dar o castigo que merecemos. Até porque, Senhor, pela Tua infinita bondade e amor, o Senhor enviou Jesus para lá na cruz do Calvário sofrer a pena dos nossos pecados. Isso não nos deixa livres para pecar, não. Mas isso nos traz, Senhor, uma certeza de que em Ti, Senhor Jesus, nós podemos alcançar o perdão. Podemos alcançar o livramento não só da punição legal, mas também da punição moral, que é a nossa culpa. Purifica o nosso interior. Como diz esse salmo, purifica-nos com o hisopo, como uma esponja, lava-nos e ficaremos limpos.
Eis-nos aqui, Senhor, reconhecendo que só de Ti pode vir a cura e a restauração para a nossa vida. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Deus abençoe você. Espero que esse salmo tenha esclarecido o seu coração. Se isso foi verdade, compartilhe com mais alguém e até o próximo salmo.